Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o tema como ingressar no mercado de trabalho mesmo sem ter experiência. Pois é, essa é a pergunta chave, né? Me formei como técnico ou como nutricionista só que eu não tenho experiência profissional. Como é que eu faço então? Gostou desse tema? Então continua no vídeo, curte e compartilha o vídeo. Bom, é fato que essa questão de ter experiência assusta um pouco, né? Quando nós começamos a procurar emprego e nós vemos lá na descrição da vaga necessário ter experiência, né? Ou exigido experiência. Isso assusta um pouco. Mas a gente precisa olhar um pouco com atenção sobre essa situação, né? É fato que algumas empresas, sim, né, quando vão buscar algum profissional que ofertam alguma vaga, essas empresas acabam colocando lá, é necessário experiência comprovada em carteira. Mas a maioria das empresas, ela coloca necessário experiência ou desejável experiência na função. E quando a gente fala em necessário experiência, o termo experiência nada mais é do que você ter vivenciado alguma situação. Então, em termos práticos, essas empresas, normalmente elas estão buscando os profissionais que já tenham vivenciado situações, né, que sejam situações similares à realidade daquela empresa, e dessa maneira ela consiga ter profissionais que consigam analisar e solucionar os problemas que possam surgir. Então, quando a gente pensa, né, que a empresa colocou lá necessário experiência, você tem que pensar o seguinte: eu já vivi algum tipo de situação durante meu período de formação técnica ou de graduação que me deu essa base, né, de vivência prática para conseguir analisar e solucionar esses problemas que possam vir a acontecer nessa área de atuação. Eu tenho como comprovar isso, né? Essa é a interpretação que você precisa fazer. Então, vamos supor, você acabou de se formar, você não tem a sua carteira assinada, você nunca trabalhou na área de nutrição, pode ter trabalhado em outras áreas, mas nunca trabalhou na área de nutrição, nem como técnico, nem como nutricionista. Mas, no entanto, há 2 anos, né, você se formou hoje, mas há 2 anos que você faz parte de um projeto de oficinas culinárias e nesse projeto você muitas das vezes fica responsável pela elaboração de fichas técnicas, você faz pedido de compras, você faz planejamento de capacitação para o público-alvo em relação aos preparos, em relação a boas práticas. Aí eu pergunto para você, realmente você se considera uma pessoa sem experiência profissional? Né? Olha tudo que você veio fazendo, né? No caso desse exemplo que eu dei da oficina culinária. Então, é uma questão de interpretação, tá? Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas para como que você pode sair na frente, né? Quando tiver uma oferta de vaga na área da nutrição, seja para técnico ou para nutricionista, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é você pensar quais são os seus interesses, né? Quais são as suas áreas de interesse dentro da nutrição e tentar linkar essas suas áreas de interesse com as suas aptidões. Não adianta, por exemplo, você gostar muito de algum tema, né? De alguma coisa dentro da nutrição, mas você ter extrema dificuldade para desenvolver aquilo, né? No entanto, podem haver temas que você gosta muito e ao mesmo tempo você tem muita facilidade para trabalhar com aquilo ali. No meu caso, por exemplo, eu gosto muito de técnica dietética, eu gosto muito da área de produção de alimentos e eu tenho bastante facilidade de trabalhar com ficha técnica. Então, essa sempre é a minha primeira escolha na hora de trabalhar, né? Quando eu tenho que escolher alguma situação
né, de trabalho, eu sempre foco nessa questão. Se eu vou trabalhar, se é alguma coisa para atuar com produção de alimentos e se é direcionado com ficha técnica, com cálculo de custo, com previsão de compras e com controle de qualidade, por exemplo, né? Que é uma área minha de especialização e que eu também gosto bastante. Agora, você precisa então linkar os seus interesses com as suas aptidões. Com isso, você consegue definir basicamente o seu perfil profissional, ok? Bom, o próximo passo é você adotar uma postura proativa, né? Um participante da ação. Então, durante o seu período de graduação, durante o seu período do ensino técnico, não seja aquele aluno que simplesmente entra na sala de aula, assiste a aula e vai embora. Queira sempre mais para você. Então, seja aquele aluno que não se sente suficiente, não acha suficiente que seja necessário somente aquilo que ele aprende dentro de sala de aula, né? Então, o que você aprende ali em sala de aula é só o pontapé inicial para você fazer buscas e mais buscas. Então, não se contente só com o que você vê em sala de aula, com o que o professor passa para você. Aproveite esse momento de sala de aula para tirar todas as suas dúvidas, né? Para pensar em todas as possibilidades de situações que podem acontecer dentro da área de nutrição e que você pode ter dúvidas futuramente. Então, aproveita esse momento e aproveita o professor que está ali para trabalhar junto com você. E ao sair da sala de aula, busque mais conteúdos, né? Em fontes confiáveis, obviamente, tá? O próximo passo é você pensar em fazer network. O que é fazer network? É você criar uma rede de contatos. Veja bem, não confunda network com puxa-saquismo, tá? Não é você ficar atrás de professor, atrás de colega, não. Network é você conhecer cada vez mais pessoas que sejam da sua área de atuação. Então, participe de congressos, jornadas, simpósios, feiras, tudo que você puder dentro da área de nutrição, que você puder participar, participe. Tiver uma oportunidade de estágio, mesmo que seja um estágio não remunerado, se você vê que tem condições de você participar daquilo ali, né, se não vai interferir economicamente para você, não vai interferir no seu tempo, né, participa daquilo, não perde essa oportunidade. Se você tiver a oportunidade de se iniciar em um projeto de extensão, né, adota essa postura, né, contribua para a comunidade acadêmica, porque com o tempo, conforme você vai mostrando o seu trabalho, mostrando o seu interesse e mostrando os resultados da sua produtividade, a própria comunidade ela começa a enxergar você. Então, ela vai chegar um momento em que você é lembrado pelas suas ações, né? Então, uma exposição de um trabalho que você tenha feito, de uma pesquisa, né? Depois alguém vai lembrar daquilo ali. Um trabalho de monitoria que você possa ter desenvolvido. Tudo isso contribui. Então, faça network, mostre a que veio, né? E por último, você pensar no seu currículo e na entrevista de emprego. O currículo não tem muito mistério, né? É você colocar as informações que estão sendo pedidas ali no currículo. A gente tem vários modelos de currículo hoje, inclusive no próprio Word, você tem um modelo de currículo que você abre e você só vai preenchendo aquilo ali. Não tem dificuldade, tá? Para fazer isso. E se você tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, eu te ajudo a elaborar um currículo legal. Bom, e a questão da entrevista, né? Para você fechar com chave de ouro a sua estruturação, né? Para ser visto como um bom profissional e conseguir ingressar no mercado de trabalho. O momento da entrevista é um momento que ele é crucial. Então, primeiro de tudo, você conseguiu finalmente uma entrevista de emprego, né? Como que você vai se comportar nessa situação? Primeiro, identifica quem é essa empresa
que está ofertando essa vaga. E faz uma pesquisa sobre essa empresa, né? Uma pesquisa para ver, por exemplo, se é uma empresa idônea, se é uma empresa que tem um alto índice de reclamações, né, de clientes, de funcionários. Isso você consegue ver em alguns sites, né, na internet que mostram, inclusive, em questão de reclamação da empresa, tá? Sites relacionados com relação com o cliente, tá? Em defesa do consumidor. Então, busque por essas informações nesses caminhos também. Então, busque informações sobre as empresas, né? O que é essa empresa, o que ela faz, quais são os serviços que ela presta, quais clientes ela atende, porque aí você vai chegar nesse local já sabendo mais ou menos como que é a realidade daquela empresa. Segundo, chega mais cedo, né? Então, se está marcado para um determinado horário, chega uns 15 minutinhos antes para você poder se identificar numa recepção, numa portaria, né? Para poder ser direcionado para o local da entrevista. Que mais? Em relação ao seu comportamento, né? Procure se comportar, obviamente, de maneira educada, né? A gente não pode esquecer do bom dia, boa tarde, boa noite, né? O obrigado. A maneira de falar, então, evitar falar gírias, e às vezes é difícil para a gente, porque a gente está acostumado com nossos amigos, familiares, e a gente falando muita gíria, mas a gente tem que se policiar quanto a isso. Então, evitar, né, falar muitas palavras de uso coloquial, então ser mais formal no seu palavreado. E também em relação à roupa, né, às vestimentas. Evite roupas, por exemplo, estampadas, roupas muito curtas, muito decotadas, os calçados abertos, né, como sandálias, chinelo, sandália rasteira, shorts. Isso porque, né, uma que pode causar uma falsa impressão para a empresa de que você se acha mais importante do que a empresa, né? Quando você vai com essas roupas, né? Então você pode causar uma impressão de que eu posso ir a qualquer lugar do jeito que eu quiser. Só que numa entrevista de emprego não é bem assim, né? E ali, quem é o ator principal é a empresa. Nós estamos ali no papel de coadjuvantes e no papel de alguém que quer trabalhar, mas de modo a contribuir positivamente para aquela empresa. Então, procure usar roupas neutras, tá? E a outra situação em relação à vestimenta é que as roupas chamativas ou os decotes ou as partes do corpo que ficam aparentes, né, acabam de forma involuntária chamando a atenção, pode chamar a atenção do entrevistador, né? Então, se você for, por exemplo, com uma camiseta, né, e a pessoa está te entrevistando, no momento que ela está te entrevistando, se porventura você levantar o braço, instantaneamente ela vai olhar para sua axila. Isso é uma atitude involuntária que nós temos, tá? Da mesma forma, se você tiver com uma sandália aberta, ou se você tiver com um maxi colar, né, que é bem conhecido, a tendência é que esse entrevistador, ele acabe focando o olhar dele, toda hora ele vai tentar olhar nos seus olhos para falar com você, mas toda hora o olhar dele vai desviar para esses outros pontos de atenção. E lembre-se sempre que numa entrevista de emprego, o foco é a sua capacidade profissional. Então, nada pode interferir nisso, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Acompanhem os próximos vídeos, curta e compartilhe os vídeos do canal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.